Pronto, Márcia. Iniciamos a gravação, ok? A professora agora vai falar. Bom dia, pessoal. Bom Tá dia. dando para vocês ouvir? Tá dando para ouvir. Eu estou um pouco distante do microfone, certo? Mas espero que vocês estejam ouvindo. Olha, na nossa aula de hoje, a gente vai dar... Se quiser. Na nossa aula de hoje, a aula de hoje é basicamente para vocês aprenderem a manusear o monitor cardíaco, certo? Então, a gente vai fazer o melhor que a gente puder para ensinar essa monitorização a vocês. Olha, o monitor cardíaco, ele é um aparelho usado para acompanhar os parâmetros vitais de um paciente numa UTI ou numa unidade de emergência. Certo? Eu vou desligar ele para a gente começar do zero. Então, o que essa máquina faz? Ela monitora os sinais vitais e mais alguns outros parâmetros. Ela é capaz de monitorar a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a temperatura, a saturação de oxigênio, a pressão arterial, o ritmo cardíaco, através de um traçado de eletrocardiograma. É um aparelho muito inteligente, ele é capaz de se adaptar ainda a outras monitorizações, desde que seja comprado o devido aparelho para isso, que são chamados transdutores. Vocês ainda vão ter essas aulas mais para frente, sabe? Então, basicamente, quando a gente adquire o aparelho, ele consegue fazer essas funções. Monitoriza frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, os 4 sinais vitais, um traçado de eletrocardiograma, e ele ainda tem capacidade para muito mais. Ele tem um computador dentro dele, né, que dependendo do que mais a gente coloca de acessório nele, ele é capaz de fazer outras leituras também. Ele é capaz de gravar a monitorização do paciente, é capaz de arquivar, armazenar. Então, ele tem muitas funções. Ele pode ser programado para trabalhar de tempos em tempos. Por exemplo, se você quiser que ele meça a pressão arterial de 15 em 15 minutos, ele mede sozinho. Ele fica lá trabalhando e medindo. Se você quiser checar a respiração, os próprios eletrodos que são fixados no tórax, eles contam o movimento respiratório, não apenas a oximetria. A oximetria é visto especificamente por um sensor e os movimentos respiratórios, quantas incursões respiratórias são feitas, elas são mensuradas através da detecção do eletrodo que fica preso no tórax, além da temperatura também. Então, a gente vai começar do zero, tá certo? Ligando o monitor, colocando os parâmetros, faz de conta que está chegando um paciente para vocês agora. E vocês estão lá no leito da UTI e estão com bastante tempo, ou já são muito hábeis para fazer o que a gente vai tentar fazer aqui, tá certo? Então, a primeira coisa é ligar o monitor. Existem vários modelos de monitores. Os monitores são máquinas que têm uma bateria recarregável. Por isso, eles devem ficar sempre conectados na tomada, onde eles estiverem, porque essa bateria precisa ficar sendo alimentada. Todo equipamento que tem bateria interna precisa estar conectado na rede de energia para poder a bateria ficar carregada. Tá? Então, a luzinha, a verdinha aqui, significa que ele está na corrente elétrica no momento, certo? Quando a gente ligar, a gente vai saber se a bateria dele está com carga cheia ou não. Vocês conseguem ver meu dedinho aqui? O Alisson está conseguindo acompanhar por aí, né? Então, quando a gente ligar, esse sinal aqui vai aparecer dizendo se a bateria está carregada ou não. Por que é importante ele ter uma bateria? Porque pode faltar luz, não pode, no botão? Pode ter Pode ser necessário, por exemplo, já ouvi incêndios, recentemente a gente ouviu falar incêndios em UTI, no Rio de Janeiro, não sei o quê. O pessoal teve que sair. Numa hora dessa, você tira o monitor da tomada, bota em cima da cama e sai com ele também. Ele vai continuar monitorizando o paciente, ele tem autonomia de algumas horas
A bateria interna dele permite que isso seja feito por algumas horas, sem que tenha que recarregar, certo? São aparelhos sensíveis, eles precisam estar aterrados. O que é aterramento? Aterramento é isso aqui, minha gente, ó. Esse fio terra acompanha a máquina e o fio terra precisa estar bem colocado. Aqui a gente improvisou um aterramento ali na grade, certo? Mas toda a estrutura de UTI tem que ter seu aterramento. É preciso que a máquina esteja num lugar onde ela possa ficar segura, fixa, tá certo? Geralmente esses monitores ficam um pouco acima do leito do paciente, visíveis, para qualquer um que passar ter uma boa visualização, tá? É possível também pegar a imagem dessa máquina e transferir a imagem dela para um outro lugar. Por exemplo, uma central de monitorização lá no posto de enfermagem. Então, tudo isso é possível de ser feito. Aqui do lado, ela possui várias entradas, cada instrumento usado para tirar determinada medida tem sua entrada. E o técnico deve manusear com cuidado, porque são peças sensíveis, né, Ângela? Eles fazem memória e quebram o cabo. Por isso que a gente tem muito... São muito sensíveis. São sensíveis, tá certo? Não aguenta sulavanco, não aguenta umidade, Puxão. não aguenta sujeira, não aguenta puxão. São caras. Um equipamento esse último equipamento foi adquirido por R$15.000. Então, imagine quanto custa montar uma UTI de 10 leitos. Só de monitor, R$150.000. Aí você vai pegar um funcionário que não tem treinamento, botar esse funcionário para usar essa máquina. Se ele não souber o que está fazendo, ele vai de cara, vai dar um prejuízo grande a vocês, só nos primeiros dias de trabalho. Por isso que é importante o profissional ter consciência de que se ele não sabe usar um equipamento, não tem segurança, ele peça um treinamento. Ele tire um horário no plantão dele para sentar, pegar o manualzinho e tentar aprender a mexer. Tá certo? Agora, não se aventurar na máquina, meter a mão e deve ser igual a máquina de lavar lá de casa. Peraí, estou vendo aqui o botão de ligar. Não é. É igual ao meu celular. Nem tanto. Então, vamos devagar, né, Ângela? Bom, seu monitorzinho está lá, bem amparadinho em algum lugar, está fixo, está lá com aterramento, ligou na tomada, certo? Geralmente eles são bivolt, 220 ou 110. Essas máquinas mais avançadas são sempre bivolt. Ligou ele na tomada, instalou as conexões do lado. Vou mostrar aqui. Instalou as conexões aqui do lado, ó. Esse aqui tá pegando? Tá, quer puxar para mostrar com o celular? Mostrar do lado? Mostrar do lado? Não. Eu tenho medo de tirar do enquadramento e não achar mais. Pronto. Cada sensor tem sua entrada. T1 é o sensor de temperatura. NIBP é a entrada do sensor de pressão arterial não invasiva. ECG, entrada do monitor de eletrodos. SPDO2, entrada da saturação de O2. E ainda tem outras entradas aqui que estão fechadas, mas estão fechadas porque eu teria que comprar um equipamento mais para instalar aqui, para poder mandar abrir essas entradas, certo? Agora deu o enquadramento aqui. Pronto, tá bom. Perguntas? Vamos ligar o aparelho, então? Uma pergunta aqui. Tem? Que modelo é esse? Esse é um Alphamed Vita 600. Tem muitos no mercado, muitos fabricantes, muitos modelos, mas é um modelo muito bom, bem atualizado. Então, vamos ligar o aparelho. Olha o botãozinho de ligar e desligar. Esses símbolos de desligar e desligar são universais, né? Vocês conhecem. Ele aperta, segura um pouco e ele vai começar.
Assim, enquanto ele está começando, eu vou dando algumas informações. Bom, quando ele inicia, ele faz um cheque, que é a checagem dele, para verificar se todos os parâmetros estão funcionando. Um outro cuidado, são muitos fios, como vocês viram. Eles podem se enrolar no paciente, ou mesmo quando a gente vai colocar, e o paciente, quando acorda, que vê que não é na casa dele, ele pode puxar esse equipamento e cair nele. Então, tentem realmente deixar os fios não tão enrolados, separem eles. Vocês estão vendo aqui que são diversos, ó. Tem um cabo com 5, que é da monitorização, tem o cabo da oximetria, tem o cabo do termômetro, que ele é fixado, às vezes, nas costas ou na axila, tem o cabo da pressão não invasiva, tem o cabo de força, quer dizer, são muitos equipamentos fixados no paciente. Ok. Olha, quando a gente liga o aparelho, tá? Ele já começa a mostrar. Ele tem vários formatos de mostrar essa tela dele, certo? A gente vai passear por ele um pouco. Uma coisa que eu posso fazer já de cara é regular, por exemplo, o brilho, a intensidade da tela. Então, aqui embaixo, como vocês estão vendo, ó, embaixo tem várias funções. E eu posso passear por essas funções, girando aqui esse meu botão. Ele é meio digital, meio analógico. Essa tela não é touchscreen, ok? Ela não é uma tela de toque. Ela não funciona no toque. Então, eu vou ter que selecionar manualmente aqui o que eu quero e ir fazendo. Então, rodando. Mas aqui eles vão ter essa gravação. Gente, a gente está filmando por um celular também. Depois vocês vão ter essa gravação pelo celular e vai ficar melhor, tá certo? Então, eu seleciono aqui, ó. E posso ir passeando nas várias funções que ele tem. A primeira função que eu vou mostrar é a de brilho. Selecionei a função de brilho. Professora, licença. Pode falar. Eu acho que para a gente que está vendo, não está conseguindo ver, não, se ela selecionar, não. Só vê uma tela branca, uma barra branca aí no final, mas não dá para ver que seleciona, que. A gente está sabendo que a senhora está falando, viu? Uhum. É porque está sendo gravado no celular, viu, Vanessa? Bem de pertinho. Eu acho que não sei se está dando para ver o celular, mas ele está gravando bem próximo. Mas na barra, ele tem multifuncionalidades. Então, ele está muito claro realmente daqui, né, que eu estou no outro computador, está claro essa barra, mas ela está com informações em negrito, onde você vai selecionar o que vai fazer. E também tem um botão embaixo, que é um botão móvel, que você pode rodar ele para selecionar através do menu. Mas está sendo gravado com o celular que fica mais próximo. Porque quanto mais próximo da tela, mais clarinho fica, né? É. As minhas só conseguem ver um pontinho preto embaixo e a parte de selecionar. Mas quando vocês verem ele ao vivo, embaixo ele vai passear com esse botão que gira, para que ele, cada vez que passe através de uma informação que você deseja, como eletrocardiograma, você aperta ele e vai selecionando quais são os parâmetros que você quer do eletrocardiograma, do tipo 2 traçados, 4 traçados, o tamanho da onda. Olha, não tem problema, tá certo? Vocês hoje vão conhecer o que ele é capaz de fazer, tá certo? Depois, quando tiver uma oportunidade, vocês vêm para cá manusear. Então, é possível, por exemplo, ó, eu selecionar o brilho da tela. Máximo de brilho e o mínimo de brilho. Dá para ver a oscilação do brilho, né? Aí eu vou caindo com esse brilho agora, ó. Até o mínimo que dá, tá? Então, mínimo de brilho, máximo de brilho. Máximo, mínimo. Para vocês verem. Isso é importante para quê, professora? É importante porque à noite, por exemplo, quando o paciente precisar descansar mais, ele precisa manter o ciclo circadiano dele, para ele continuar tendo noção de dia e noite, para poder dormir. A gente pode diminuir o brilho das telas e diminuir, assim,
os estímulos, né, visuais do paciente. Da mesma forma, é possível regular o volume do som. Botei no máximo de volume, mas vou reduzir, vou deixar no mínimo de volume, para a gente não ficar ouvindo tanto barulho, ok? Para esse momento, tá certo? Na UTI, cada paciente vai estar com esse alarme ligado e à noite, muitas vezes, o pessoal desliga, mas o paciente pode intercorrer, a frequência dele pode baixar muito, e como desligaram os alarmes, então o paciente pode ter uma parada cardíaca e ninguém ouvir, a não ser que esteja olhando. Por isso que é tão importante ter esses monitores ligados em uma central. Mas atenção para a audição de vocês. Quanto mais vocês conseguirem ouvir, mais adequado vai ser o cuidado. Bom, o paciente chegou e eu tenho 10 pacientes nessa UTI, e eu vou transmitir, digamos que eu vou transmitir essa imagem para uma central. É preciso que cada imagem dessa esteja identificada com o nome do paciente direitinho, para eu saber de que paciente eu estou vendo a imagem, certo? Então, o monitor permite, aqui, por exemplo, que eu coloque os dados do paciente na tela. Pressione sim para criar novo perfil de paciente e apagar dados do paciente atual. Sim. Aí vamos criar um novo perfil. É paciente. O paciente ele oferece ser adulto, pediátrico ou neonatal. Adulto, no caso. MPASS é o marca-passo, função marca-passo, no caso, desligada. Está perguntando se é uma internação rápida. Eu vou dizer que não, é para eu poder inserir os dados. Pressione sim. Por que eu não estou conseguindo botar o nome? Dá aí o manual. Só um minutinho. Iniciar isso. Já tentou aí, né? Tá. Controle dos pacientes, admissão do paciente. Aqui. Configurar paciente, eu acho. Já tem um paciente. Bom, gente, eu acho que vocês não estão conseguindo ver o que está escrito na tela, né? Professora, bom dia. Tem como só afastar mais um pouquinho para o lado esquerdo? Porque aqui na minha telinha tá vendo só a metade assim do aparelho. Ele de frente, como o Alisson tá aí. E a professora atrás, a professora Ângela. Só afastar um pouquinho para o lado esquerdo. Certo. Como é que ela só vê a Melhorou? Pronto, agora sim, ficou bom. Para mim só tava aparecendo a metade. Tá bom. Aí agora dá para me ver. Ó. Certo. Tá. Então, é possível, por exemplo, inserir o número do prontuário. A gente vem aqui passando. Está transmitindo? Está conseguindo? Deixa eu botar um número aleatório. 5, 6, 7, 8. É o número do prontuário dele. Ok? Ok. Vamos agora ao sobrenome. Como é seu sobrenome? Gaspar. Aí vem para cá, ó.
Olisson, né? O Alisson. W-A-2-L-Z-S-O. O Olisson. O Olisson o quê? Gaspar. Não, o Olisson Gaspar. Número do leito 2. Quem é o médico de Olisson? É possível inserir, por exemplo, o médico de Olisson. Então, o nome dele é Jesus. Márcia, eu vou fazer alguns comentários, viu? Quando tu tá falando aí. Olha, existem algumas instituições que ela já têm esses pré-cadastros em relação aos médicos e aos leitos, porque facilita bastante quando o paciente chega. Mas lembrando que todo paciente que entra, vocês vão observar que nem todos os profissionais fazem esse procedimento de troca, de inserção de um novo paciente. E quando existe uma central, ele puxa o último dado, ou ele puxa o que está lá. E aí o que é que acontece? Se vocês não apagarem o anterior assim que o paciente sair, esses procedimentos vão estar sempre sendo puxados. Por isso que é importante que seja revisto. Por isso que é importante a cada paciente reiniciar o monitor, inserir os dados direitinho, para a gente poder ter segurança de com o que a gente está trabalhando, sabe? Aqui ele está perguntando o sexo, masculino, seleciona, adulto. Ô, professora, cada digitação que a gente faz no aparelho, fica esse som mesmo? Porque esse som, Ana, como o equipamento não está ligado, aí ele está aparecendo o som porque ele está solicitando algumas informações. Enquanto o monitor não for ligado, ele vai ficar alarmando. Quando nós ligarmos esse som que está aparecendo aí ele vai acabar. Ah, entendi. Obrigada. Nada. A gente vai ligar em Olisson tudinho. Professora, Pois não. em quanto tempo se espera que o profissional de enfermagem consiga monitorizar o paciente por completo? A gente leva em torno de 40 segundos. Ah, é? Tudo isso? Para Tão colocar pouco? os equipamentos, porque a professora está primeiro explicando como o equipamento funciona, aí eu vou monitorizar o Olisson, colocar os eletrodos, colocar o oxímetro e Sim. colocar a pressão não invasiva nele. Mas a média é isso. Tudo bem. Deixa eu terminar. Mas cada um tem seu tempo, viu? Tá certo? Não é preciso que seja em 40 segundos, não. Pode demorar um pouco, mas os parâmetros principais, se o paciente estiver cansado, você não vai colocar o aparelho de pressão, você vai colocar o mais rápido e que pode dar um parâmetro que é o oxímetro. Compreendi. Bom, Alisson, qual a sua data de nascimento? 9-2. 9, 90. Data de internação já dá, que é a data de hoje. Altura. 1,73. 1,65. Acho que alguém que fez pergunta. Peso. 75. Vanessa está perguntando se a pressão arterial é invasiva. Ainda hoje não. Vanessa, hoje a pressão arterial é invasiva não, tá? Só a não invasiva, que hoje são as de não invasivas. É na sexta-feira que vai ser comigo e Rebeca. Bom, gente, aqui em cima apareceu, ó, o Olisson Gaspar, adulto, tá? Leito 2. Então, se essa imagem for transferida para um outro local, para uma central de monitorização, por exemplo,
Aí lá na central, quando aparecer junto com a tela dos outros pacientes, a enfermeira vai saber dizer, essa tela aqui é do paciente Wallison, ó como é que ele tá bom? Bom, eu acho que a gente já pode começar a monitorizar ele, viu, Ângela? Certo. Vamos começar pelo sensor de temperatura. Sim, deixa eu mostrar aqui, né? Gente, olha. Esse aqui é o sensor de temperatura. Olha como é pequenininho. Tá? Esse sensor, a gente vai instalar e ele fica o tempo todo registrando a temperatura superficial do paciente. Ele não vai dar aquele valor de temperatura, dependendo de onde seja colocado, ele pode não retratar muito fielmente a temperatura do paciente, tá certo? Mas a professora vai colocar e depois eu vou mostrar para vocês como é que ajusta os parâmetros de temperatura. Ele tem uma parte mais fosca e tem outra mais brilhosa. Tá dando para ver daí? Dá para perceber duas partes nele. Pronto. A parte que é fosca fica para fora. Essa partezinha aqui mais achatada, ela vai ficar para a parte de dentro. Ok? Ok. Eu vou colocar embaixo da axila É melhor tirar logo a camisa. dele. Não é? Tira logo a camisa, porque só tá na axila, daqui a pouco vai ter que tirar. Eu vou colocar aqui embaixo. Então, vou fazer as coisas. As costas tá. Nós podemos colocar na axila do paciente e podemos também colocar nas costas, porque ele vai ficar deitado. Eu vou colocar nas costas dele, certo? Passo alto. Já passei. Tá tudo bem aí? Bom, observe aqui esse número, gente, ó. Ele está começando a variar, ó. 27. É aqui que a gente está registrando a temperatura, certo? E o leitor da temperatura está começando a captar a temperatura do Wallison. A gente vai ajustar os alarmes desse sensor, certo? Tá frio? Tá. Vou camiseta pra mim. Vai um pouquinho pra frente. Bom, o sensor de temperatura está registrando agora 30,5, 30,6, subindo um pouquinho mais. Nós programamos os alarmes para alarmar se a temperatura der acima de 39 ou se der abaixo de 30, certo? Vamos botar um outro... Porque, na verdade, o que acontece é que a gente não consegue atingir a temperatura adequada, que o correto é que o paciente não diminuísse, não chegasse a 35. Talvez ele chegue, se tiver um outro protocolo, para que o paciente mantenha-se hipotérmico. Via de regra, ele deve manter em 36, e se ele chegar a 38, deve alarmar. Mas como a gente prendeu nas costas, não é uma temperatura fidedigna, então, muitas vezes, o paciente tem que ser checada a temperatura corporal adequadamente dele. Mas como a gente não vai atingir, então a professora vai colocar a temperatura mínima, mas uma pessoa com 30 graus, ela faz hipotermia.
E isso não é bom para algumas funções bioquímicas do corpo. Mas, como está nas costas, né? Vocês viram que eu coloquei um material aqui nele, e aí a gente vai colocar os outros parâmetros. Vamos colocar agora a saturação, o oxímetro para ver a saturação de oxigênio. É esse gráfico aqui, minha gente. Vai começar a aparecer o registro. Ó. Vou prender o outro aqui. Estão percebendo? Botou no dedo do paciente, automaticamente o aparelho começa a fazer a leitura do valor da oximetria, que no caso aqui está em 98%, certo? E começa a dar o gráfico de leitura, tá? Esse é o gráfico de leitura da saturação de oxigênio no paciente. Vamos instalar agora um outro parâmetro. Vamos instalar a pressão não invasiva, PNI. Você quer botar nesse não? Nesse já? É porque ele vai interferir no oxímetro quando apertar. Vou botar agora sim. Pronto? Então, desligou todo, nossa. Não, vamos ver a PNI. Olha, ela instalou, a professora Ângela instalou a PNI, que é a pressão arterial não invasiva. Aqui, por enquanto, está 2 interrogações. Vamos verificar, eu vou pedir para ele fazer a verificação da pressão e aí os valores vão aparecer aqui, tá bom? O aparelho está começando a verificar a pressão arterial dele. Nossa, quando comentar que tem que ter o tamanho do braço do paciente. Tem bem pequenininho ali no cabeça aquecido. Tem, deixa eu pegar um. Cento e 115 por 64, certo? Vejam só. Então, ele dá o valor de pressão sistólica, o valor de pressão diastólica, e isso aqui que vocês estão vendo, tá? É uma fórmula matemática que o próprio aparelho usa para calcular o valor de pressão arterial média, certo? Vocês vão ter essa aula sobre pressão arterial média, e aí vocês vão conhecer essas fórmulas e vão ver. A professora Ângela trouxe aí um outro tamanho de braçadeira, tá? Para mostrar para vocês que o monitor, ele pode ser programado para uso adulto, pediátrico ou neonatal, mas na hora do uso da braçadeira para pressão arterial, tem que se usar uma braçadeira do tamanho adequado do paciente, certo? Essa aí seria pediátrica. Então, compare essa braçadeira com aquela outra que está lá, bota aí um pouquinho. Tá vendo que ela é menor? Então, existem vários tamanhos de braçadeira de acordo com o paciente, se é adulto, pediátrico ou neonatal. Bom, então, recapitulando mais uma vez, o aparelho faz a leitura da pressão sistólica, pressão diastólica e usa uma fórmula matemática para dar o valor de pressão arterial média. Essa aula sobre pressão arterial média vocês ainda vão ter. Mas a máquina usa essa fórmula e automaticamente já chega nesse valor, que é esse terceiro número que vocês estão vendo aqui entre parênteses, ok? Vamos instalar monitorização agora. O traçado. Bom, para instalar a monitorização com os eletrodos, primeiro a gente tem que higienizar o local onde a gente vai colocar os eletrodos com um pouquinho de álcool, tá? Se o paciente for muito peludo, tem gente que é muito peluda, é preciso fazer a tricotomia também. O monitor,
Vejam se vocês conseguem enxergar isso aqui, ó. Os monitores, de um modo geral, eles vêm com essa cola, né? Essa orientação aqui de como colocar e onde colocar os eletrodos de acordo com as cores e as derivações. A professora Ângela vai explicar melhor para vocês. A maioria das pessoas, quando fazem curso, fala assim, do lado direito era a bandeira da Paraíba, e do lado esquerdo é do Brasil. Só que vocês vão verificar que do lado direito aqui, eles têm uma coloração diferente. Então, muitas vezes, você precisa verificar aqui, ó. Professora, vira a câmera mais um pouquinho. Oi? Vire a câmera mais para o lado de Alisson, que ela está mostrando um negócio, só que a gente só está vendo um monitor. Certo. Dá para ver aqui? Dá. Sim. Estão vendo que tem cores diferentes? Sim. Certo. O monitor está mostrando que aqui embaixo, que é perna direita, que é o verde, é diferente do que a maioria de vocês estava habituada a ver. Tá vendo? Dá para ver daqui? Sim. Só que vai ficar um pouquinho diferente. Vai ficar do lado direito. Esse branco, eu vou virar, tá? Não se preocupe, não. Esse é tipo jacaré. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Bom, de acordo com o traçado, errado. Cada onda. A onda está ao contrário. Está ao contrário. A gente vê pela onda aqui em cima. Aqui ele está dando uma orientação. Pode ser outra porque a onda P vai estar negativa. Agora está certo. Não sei se vocês perceberam. Deixa eu ver aqui no monitor, para aumentar a amplitude já está grande. Eu B2. Agora a onda P está positiva, porque quando a gente monitorizou, aquela onda estava negativa. Então, é vermelho e preto, amarelo, verde e o neutro. Por que eu coloquei nessa posição? Porque se o paciente precisar ser desfibrilado, ou os locais que são recomendados são no centro do tórax. Pode colocar mais embaixo, um pouco mais embaixo. Mas eles não podem mudar até a altura da virilha. Então, o paciente pode ser monitorizado dessa região do tórax até a região da virilha. Vocês vão ver que em alguns hospitais eles põem um pouco mais para baixo, mas é sempre na região do tórax. Não deve se ultrapassar a linha da articulação dos ombros e nem colocar acima das escápulas. Então, lembrando, essas duas derivações aqui mais embaixo, elas podem descer um pouco, mas não ultrapassar dessa área. Querem fazer alguma pergunta? Essa monitoração, esse monitoramento é a ECG, é? Não, na verdade, a monitorização hemodinâmica é um tipo de traçado contínuo de algumas ondas. O ECG é o eletrocardiograma, é a realização através de uma impressão do traçado do coração. São coisas distintas. E ainda vão ter essa aula. Ainda vai ter essa aula daí. Isso daí que aparece, a gente chama de monitor multiparamétrico, porque ele mostra o traçado, mas não pode dizer, através dessa observação rápida no monitor, se o paciente teve um infarto, não. Você só pode dizer que o eletro dele que o monitor está com alguma alteração da frequência cardíaca, da pressão arterial, da oximetria, que a gente chama de parâmetros hemodinâmicos.
Se a pessoa tem um batimento de 150, uma frequência cardíaca de 150, se ela tem uma saturação de 95, e se ela tem alteração do padrão respiratório, então a gente pode dizer que ele tem alteração hemodinâmica, porque através desse equipamento, ele pode ser mensurada a pressão, como a professora Márcia mostrou, a frequência cardíaca, a oximetria e o padrão respiratório. Eu acho que está 10 aí a frequência respiratória dele, né? Deixa eu sair daqui. Tá, é o amarelinho, ó. Tá com 11. Tá com 98 de saturação, 97, 11 por 6 de pressão, 73 de frequência cardíaca e 10 de frequência de inspiração. Por que inspiração? Porque os eletrodos, quando a gente coloca, esse equipamento conta quantas vezes ele respirou. Ficou claro, gente? Professora, para mim está um pouco confuso, porque na aula da professora Rebeca a gente viu um monitor. Aí eu não sei se era esse ou se era outro. Aí, esse daí, o que eu estou entendendo é que ele tem parâmetros diferentes do da aula dela, porque o que eu anotei aqui era a temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, PNI, a oxigenação e a ECG. Você anotou isso aí da nossa aula ou da aula dela? Da aula dela. Aí eu pensei, aí no caso aí é outro tipo de monitor. Não, é exatamente a mesma coisa. Deixa eu explicar melhor para você. Olha, é o seguinte, você anotou todos esses parâmetros da aula dela. Correto. Nós estamos novamente mostrando todos esses parâmetros, só que num outro aparelho. Certo? É a mesma coisa em um outro aparelho. É como se eu estivesse mostrando para você um outro modelo de celular. Diferente Entendi. do que você já viu, entendeu? Então, é um celular? É, mas é um outro modelo. O que é que esse modelo aqui faz? Esse modelo aqui, ele está lendo, ó, nessa linha verde, ele está lendo 2 traçados de elétron. Certo? Nessa corzinha verde, ele está dando ali, ó, a frequência cardíaca, 70 agora. 72. Você consegue ver? Sim. Na linha amarela, ele está fazendo a leitura das respirações de Wallace. Essa linha amarela está variando muito, porque o Wallace está se mexendo. Respira bem muito aí, Wallace, bem fundo. Vai respirar bem fundo. Vamos ver se o aparelho percebe. Cada vez que ele inspira, sobe a curva. Ó, cada movimento respiratório que ele faz, a curvinha amarela anda. Essa curvinha amarela é a menos regular de todas, porque no momento ele está interferindo na respiração dele. Inspira, expira, a curvinha amarela vai se movimentando. São os movimentos respiratórios de Wallace. Esses movimentos respiratórios da linha amarela, eles começaram a ser captados. Ó, ele está respirando bem ligeirinho agora. Ó, vai, Wallace. Ele está fazendo de propósito uma respiração bem rapidinha. Pronto, agora respira normal, para tu Agora ver ele vai como muda. normal. Vou pedir para ele, uma hora ele prender, ele parar. É. Vai, Respira, apneia. inspira e prende. É, faz a apneia aí. Prendeu. Quando ele prende, a linha também se mantém presa, ó. Nem sobe nem desce. Solta, Wallace. Quando ele solta, a linha desce. Ou seja, essa linha amarela acompanha o movimento respiratório dele. E ao lado dá o valor da frequência respiratória. Essa linha amarela e esse valor amarelo só começaram a ser captados pelo aparelho quando a professora Ângela colocou os eletrodos no tórax dele. Significa dizer que esses eletrodos, esses adesivos que estão no tórax, eles captam o traçado de eletrocardiograma e captam também a movimentação do tórax dele. É isso, Ângela? É porque Vanessa deve ter ficado com dúvida se isso era eletrocardiograma, porque ECG é eletrocardiograma. Aí é um traçado eletrocardiográfico, mas não é. Vocês ainda vão ver a parte de eletro, viu, Vanessa? Que eu acho que foi sua maior dúvida. Foi isso? Foi isso mesmo. Pronto, porque o eletrocardiograma, a gente coloca 10 pontos no paciente e sai 12 traçados, que eu vou estar explicando, não sei se eu, Rebeca ou Márcia,
e a gente vai estar mostrando. Então, é diferente, ele é impresso em um papel, e são 10 pontos que ficam fixos, e ele não é, o paciente não fica, enquanto ele estiver interno, ele está com esse equipamento. O eletrocardiograma, não. Ele só é feito em alguns momentos, e ele é impresso em um papel, tá certo? Eu acho que foi essa a dúvida maior que ela tinha. Aí, o que é que a gente consegue ver nessa linha verde? Tem o tamanho máximo da gravação atingida e parou de gravar. Não, ele vai gravar aí, eu paro. Para aí, Parou já. Pronto. Grava não. Aperta aí de novo. Rebeca? A Rebeca não, é Vanessa. Vanessa. Ô, Vanessa, imagina que uma mão tem 10 dedos, certo? Uma mão tem 10 Sim. dedos. Duas mãos têm 10 dedos, né? Perdão. Esse traçadinho verde de cima que você está vendo é um desses 10 dedos. Certo? Certo. As duas mãos têm 10 dedos. Uma linha dessa verde que você vê aí é um dedo. Dentre esses 10, tá bom? Só grava isso, que quando chegar na aula de eletro, você vai entender melhor. Então, eu estou lhe mostrando um aspecto, de um eletrocardiograma, quando eu lhe mostro uma linha dessa. Certo? Eletrocardiograma, primeira linha. Segunda linha também, né, Ângela? Isso. Terceira linha, que é a amarela, é a linha da respiração. Agora o Alisson resolveu parar de respirar, olha como ele está. Bem quietinho ali, olha, tranquilo. E tem uma coisa importante, né, Márcia? Concomitante com a respiração, a frequência também baixa, o que acontece com todo mundo normalmente. Quando vocês estão dormindo, o movimento respiratório diminui, assim como a frequência cardíaca. Mas os pacientes de UTI, a gente também precisa observar. Eles vão dormir e vão. Mas se a frequência diminui muito, a frequência cardíaca e a frequência respiratória, tem que realmente ficar observando o paciente para evitar, ó o que é que o Alisson fez hoje. Prende a respiração, aí o traçado para. Se isso se mantiver por muito tempo, realmente é preocupante. Ou desconectou, ou realmente o paciente parou de respirar. Então, precisa tocar no paciente e fazer os procedimentos. Lembrando que o fato do paciente estar monitorizado não isenta nenhum profissional de avaliar o paciente. O monitor é um auxílio, é um parâmetro hemodinâmico não invasivo, né? Ninguém furou o Alisson, ninguém fez nada para machucar, apenas pusemos alguns equipamentos nele para medir continuamente o que nós desejamos para o médico modificar a medicação, a gente movimentar o paciente, então tudo isso depende. Até na hora do banho, nós retiramos algumas partes do material, mas a monitorização, que é essa linha verde que a professora Márcia mostrou, a gente não desconecta. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Olha, observe essa linha azul, certo? Na linha azul, que a gente tem o registro da saturação de oxigênio e também tem um registro da frequência de pulso. A frequência de pulso é a quantidade de batimentos que conseguem ser detectadas pelo sensor de oximetria de pulso, certo? Aqui o que a gente tem é a frequência cardíaca, é a contagem dos batimentos cardíacos que é captado pelos eletrodos que estão no tórax, tá? Então, frequência cardíaca captada a partir dos eletrodos que estão ali no tórax. Frequência de pulso captada a partir do sensor que está no dedinho dele, o sensor de saturação. Pode ser que coincida, pode ser que diverja, fique diferente, tá bom? Porque são dois sensores diferentes trabalhando. Você tanto pode se guiar por aqui, como pode se guiar por aqui para observar a frequência cardíaca do paciente. Mas aqui é frequência cardíaca, o verde. Está sentindo alguma coisa? E frequência de pulso, aqui é como se eu estivesse contando o pulso na mão, tá? No azulzinho. E aqui é como se eu estivesse com um estetoscópio em cima do coração dele, contando a frequência cardíaca, ouvindo os batimentos. Vocês percebem a diferença, gente? Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se o paciente tiver... Lembra que eu coloquei aqui para não ter uma temperatura que interfira, porque o ar-condicionado está bem nas costas dele. Se por um acaso ele tivesse com muito frio, essa frequência de pulso ela iria reduzir, porque vai diminuir a temperatura no local que é checado, que no caso é na extremidade do dedo.
Então, por isso que é bem importante que a gente mantenha o paciente aquecido para não ter essas interferências. Paciente que tem extremidades frias ou está com muito edema, ele tem realmente interferência no pulso. Alguém quer fazer alguma pergunta ou ficou com alguma dúvida? Watson, quer falar alguma coisa? Está tudo bem? Quero falar mais, isso mesmo. Certo, não pode falar. Pronto, vamos verificar novamente a pressão arterial do Wallison e ver como é que está agora. Quer que eu mude de canto ou deixa aí mesmo? Tá bom. Aperta aqui, ó, já tem um botão. Você tomou café hoje? Sim. Aperta muito aí no braço. Agora, tu imagina o paciente ficar 10 dias com esse aparelho no mesmo braço. Isso que a gente tem que trocar de um braço para o outro. A pressão não é automática, não. Tem que fazer manual. Não, pode colocar também como automático. Pode falar. Pode. Olha, a pressão, a medida da pressão arterial não invasiva, eu tanto posso apertar aqui e pedir na hora que eu quiser, como posso também programar para ele ficar fazendo periodicamente, tá bom? Por que está piscando aqui, pessoal? Tem duas formas de eu acionar o alarme no monitor. Ou ele vai piscar a tela, ou ele vai fazer um alarme sonoro. Todas as vezes que vocês virem alguma coisa na tela piscando, é porque o valor encontrado no paciente está dentro do padrão programado para alarmar. No caso aqui, a pressão diastólica de Wallison deu 56 e meu alarme estava programado para acionar quando ela desse 60 ou menos. Por isso que está acionando, tá certo? O alarme. Agora, eu acho que a gente podia falar de alarmes, Ângela. Vamos programar os alarmes para esse paciente? Vamos. Olha só como é importante, né? Quando você vai programar os alarmes de frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial, você precisa lembrar de que cada faixa etária, né, assim como cada paciente, ele tem um valor máximo e um valor mínimo. Alguns profissionais, eles entendem isso e eles sabem que uma pessoa da idade de Wallison, ele não pode jamais ter uma frequência de 150. Não é normal. Então, o parâmetro em relação ao que ele pode chegar a atingir é no máximo 100 e no mínimo 60. Então, se ele é um atleta ou se ele é uma pessoa jovem, a gente não deve ultrapassar de uma frequência cardíaca com menos de 100 e nem acima de 100. Perdão, menos de 60 e acima de 100. E por que isso é importante? Porque se ele chegar a fazer uma frequência de 110, 120, 150, tem que realmente ser investigado. E o equipamento vai alarmar. Olha, vocês observem direitinho que o aparelho está o tempo todo alarmando. A gente vai mudar a programação dele, de alarme dele, para ver se ele fica mais... E ele vai ficar mais tranquilo agora. Bom, toda vez que eu quiser mexer no alarme, eu passeio aqui pela tela, ó. Estão vendo que eu estou passeando pela tela? Ó. Passeio, até onde chegar onde eu quero. Cheguei aqui. Aí eu clico. Quando eu clicar, vai aparecer configurações da pressão não invasiva. Configurações de alarme. Primeira pressão que eu vou configurar é a pressão não invasiva sistólica, PNI sistólica. Aqui está programado o seguinte, a faixa verde é a faixa que eu vou considerar de normalidade, tá? E a faixa vermelha é a faixa alarmante. Então, se eu botar, por exemplo, que é normal... Observe agora que essa minha faixa verde vai... Meus bichinhos não estão vendo. A faixa verde vai subir. Porque eu programei, olha, que ele vai alarmar quando a pressão sistólica estiver acima de 200. Está acompanhando? Mas isso não é natural, né? Diga um valor de pressão sistólica aí, Ângela, para eu alarmar. O máximo. 13 para ele. Porque a pressão é 11 por 6, 12 por 6. Então, vamos programar
que a pressão sistólica de Wolfson, a sistólica, vai ter que se manter entre 130, no máximo, e no mínimo quanto, Ângela? O mínimo para ele de 50. Sistólica, viu? Sistólica. Então, a sistólica... Sim, a sistólica 130. Eu sei. Olha, A diastólica. é um intervalo para a sistólica. A sistólica você vai considerar normal de 130, é o máximo, e o mínimo de quanto? Bota 100? o mínimo de 100. 100, né? Então, a sistólica do Wolfson, ela vai poder variar de 130 a 100, certo? Mais do que isso, ou menos do que isso, o alarme vai tocar. Vamos agora programar a diastólica. Está acompanhando, Wolfson? A diastólica de Wolfson, professor Ângela, vai poder variar de quanto a quanto? Eu acho que só de 60 a 50. Está muito estreito. Vamos botar mais? Bota de 70. No máximo, a diastólica dele vai poder ter quanto? Então, no máximo, a diastólica de Wolfson vai poder chegar a 70. E no mínimo, quanto, professora? 50. No mínimo 50. Qual Wolfson? O intervalo? Verde é o intervalo de 70 a 50. Mais do que 70, menos do que 50 na diastólica, ele vai alarmar, certo? Ok. A gente vai regular também o alarme de respiração de Wolfson, que está chamando aqui o tempo todo, tá vendo? Piscando. Ele está pedindo o Wolfson. Vamos para a respiração dele agora. A respiração desse alarme aqui está programado para considerar normal de 10 a 20 incursões respiratórias, mas de vez em quando nosso paciente está fazendo 9 incursões. Então, eu vou reduzir, que é para ele parar de alarmar. Então, entre 8 e 20 incursões respiratórias por minuto, o aparelho não vai alarmar, certo? É possível regular outro parâmetro, por exemplo, a saturação de O2. A saturação de O2 aqui está programada para alarmar quando ela cair abaixo de 95. Está correto, professor? Para a COVID? Sim. Então, vamos manter como está. A temperatura do nosso paciente. Vamos reprogramar o alarme da temperatura. A temperatura está programada para considerar normal entre 30 e 39, né? Considerando que... Tá bom? No caso dele, está com 32,9. E é possível programar todos os alarmes que vocês estão vendo, em todas essas funções aqui, minha gente, certo? Deixa eu sair agora. Então, a programação de alarme, quem faz é você. O enfermeiro do plantão vai lhe dar os parâmetros e você vai lá e seleciona os parâmetros para aquele paciente. Quando você faz a programação de alarme, você fica mais tranquilo no plantão. Por quê? Porque você sabe que o aparelho só vai chamar, só vai alarmar se o paciente sair daquele padrão que você espera. Entendeu? Então, você tem um plantão mais tranquilo. Então, programe os alarmes para o seu paciente. Sim, é preciso fazer essa programação individualmente. O médico e o enfermeiro vão dar os parâmetros, vão dizer, olha, a respiração dele, eu quero que esteja normal, entre tanto e tanto. Mais do que isso, ou menos do que isso, é para o aparelho alarmar. A pressão sistólica dele, eu considero normal, entre tanto e tanto. Mais do que isso, ou menos do que isso, é para o aparelho alarmar. Pressão diastólica dele, eu considero normal, entre tanto e tanto. Mais do que isso, menos do que isso, é para o aparelho alarmar. Frequência de pulso dele, eu considero normal, de tanto a tanto. Mais do que isso, menos do que isso, é para o aparelho alarmar. E é você, quem mexe no aparelho, que faz essa programação, tá? A partir do momento que você tem toda essa programação feita, você trabalha mais tranquilo, porque o aparelho só vai realmente alarmar
e lhe chamar se o paciente tiver instável. Instável é fora dos parâmetros que se espera que se programa. Tá bom? O que mais, Ângela? Não, na verdade é verificar se o tórax do paciente tem pelo, observar se esse paciente está retirando muitas vezes esse eletrodo, não achar que o monitor está com problema, verificar junto ao tórax do paciente. Eles têm um tempo definido, né? Esses eletrodos eles são trocados a cada 24 horas, justamente para diminuir o risco de que o paciente descolhe com facilidade ou durante transpiração. Os parâmetros, eles são anotados em uma ficha de balanço hídrico, que vocês ainda vão ter aula. Por isso que é muito importante de que vocês façam essa anotação com responsabilidade, porque a partir disso é que uma medicação do paciente pode ser modificada ou retirada. Então, olhem bem os parâmetros, verifiquem se é do paciente, verifiquem se ele está adequado, porque ele vai se tornar um documento para conduzir o paciente durante a internação dele na UTI. Então, tem gente que olha lá e só anota. Às vezes está congelado, às vezes não foi a última medida de pressão. Vocês viram que a cada 2 horas é checada a pressão do paciente. Então, não é só anotar no que está no monitor. É apertar a pressão não invasiva para insuflar no braço do paciente, dar a medida atual, e aí sim, aí depois ele pode ser adicionado na folha de controle hídrico, dizendo que às 8 horas da manhã o paciente estava com 11/5 de pressão, mas que às 10 horas da manhã o paciente estava 14/9 de pressão. Então, só com essa informação a gente vai verificar se o paciente urinou, se o paciente teve alguma intercorrência que justificou aumentar a pressão dele, se ele deixou de fazer uso de alguma medicação que fazia. Por exemplo, a professora Márcia deu o exemplo da COVID. Você chegou no plantão, o paciente estava saturando 98. Quando dá 10 horas da manhã, você viu que o paciente está saturando 91. Então, você olha o dedo, limpa o dedo, troca, vê se o paciente não está frio, aquece o paciente e, mesmo assim, além do monitor mostrar que ele está com 91 de saturação, ele está com a quantidade de incursões respiratórias aumentada. Então, quer dizer, junto com os valores que vocês viram no monitor, vocês vão associar que esse paciente teve algum problema. Ele pode estar entrando em insuficiência respiratória, ele pode estar tendo algum problema que o monitor mostrou que essas alterações elas são muito importantes para que uma conduta seja tomada. Ou você eleva a cabeceira do paciente, ou você conversa com o enfermeiro e pode ser antecipado algum medicamento, ou, em último caso, esse paciente ele vai ser submetido a uma ventilação não invasiva, ou, se ele realmente piorar muito, vai ser sedado, e aí vão fazer um procedimento invasivo para que ele respire através de um equipamento. Vamos fazer um teste, professora? O que acontece se, por acaso, o paciente estiver agitado e perder alguns eletrodos? Tirei os eletrodos do paciente. O que será que o aparelho vai fazer? O paciente se agitou e o eletrodo caiu. Ele está começando a piscar aqui, ó. Em amarelinho ele está piscando. Derivação de ECG desligada. Tá vendo? Sim. E está tocando um alarme. Deixa eu aumentar o som do alarme para vocês ouvirem. Na hora que o eletrodo caiu lá, desaparece o traçado aqui e começa a aparecer, ó, derivação de ECG desligada, em amarelo, tá? Vamos recolocar. É vermelho em cima, né, Ângela? Como é? O vermelho em cima, o preto embaixo, o amarelo em cima, as cores claras em cima e as escuras embaixo é o neutro. Recolocamos, vamos ver o que acontece. Ele está começando a ler novamente, ó.
voltou a fazer a leitura, tanto do traçado de eletro como do traçado da respiração. Já conseguiu captar a frequência cardíaca, ainda está procurando a frequência respiratória. A frequência respiratória demora um pouquinho mais, mas está encontrando. Achou ali 10. Retomou, tá vendo? Então, assim, não se aperreie com o seu aparelho, não tenha raiva do seu aparelho, não se irrite, não ache que o aparelho está quebrado, esse aparelho não presta. Procure se familiarizar com o funcionamento dele. Aí sim, que ele é um aliado seu. Ele é um grande aliado seu no seu trabalho. Então, não é para ter medo do aparelho, não é para ter raiva do aparelho, não é para silenciar o aparelho, porque tem gente que bota o aparelho mute. Não, para não ter que estar ouvindo os alarmes. Não, programe os alarmes do seu paciente, que ele não vai ficar alarmando o tempo todo. Saiba usar a máquina a seu favor, a favor do seu trabalho. Mais alguma coisa? Não, tem só para lembrar que quando vocês forem monitorizar o paciente, aqui na UTI do HU, eles têm um pedaço de madeira, na verdade, que eles adicionaram, porque alguns pacientes puxam o monitor e caem na cabeça dele. Porque o monitor fica em cima, então alguns ficam presos mesmo. Então não tem como trocar. Ele é daquele local, ele está parafusado muitas vezes. Então, isso é bem importante que vocês lembrem em relação a esses detalhes. Gente, eu já mandei o primeiro vídeo, o pobre do Alves está com frio. Já botei um pano nele, já. É porque não tem cobertor aqui. Vai ser rosa. Olha lá. Já aqueci o paciente. Tá frio, tá bem frio mesmo. Pronto, eu já coloquei o primeiro vídeo lá no grupo, vou encaminhar o segundo, viu? Perguntas, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de o Wallison ter uma hipotermia? Daqui a pouco ele dá aquele espirro. Ele já está com vontade, Suliman, pode ficar tranquilo, viu? Pronto, acho que é bom ele botar a blusa dele, né, Márcia? Ele vai fazer É hipotermia. que os espirros do Alisson, professora, eles são estrondosos. Por isso que ele está aqui agoniado. Obrigada por avisar, viu? A gente já vai tirar ele do sofrimento. O Watson vai vir também na aula de desfibrilação. Desfibrilação, a gente vai subir. Ó, use a técnica do fisioterapeuta. É bater nele? É tapotagem? É? É para bater em olhos? Não, né? Não, é que o fisioterapeuta ensinou a gente uma técnica para a gente não espirrar, apertando aqui o pezinho da unha do mindinho. Sim. Usa aí o Alisson, para tu não espantar as professoras. Você já conhece meus espirros, né? A gente já está acabando aqui para o Alisson não fazer hipotermia, viu? Bom, gente, alguma pergunta? Eu sei que é um pouco frustrante, é frustrante para a gente também, sabe? Porque a gente investe muito aqui, a gente queria muito vocês aqui vendo as coisas. Então, para a gente é frustrante também por não conseguir dar uma aula com tempo, sabendo que vocês teriam direito a muito mais, né? Mas a gente vai ver uma forma de sanar isso aí, né, Ângela? Vai. Que a gente marque uns horários alternativos aqui à tarde, para vocês virem, por exemplo, fazer só as práticas, entendeu? Marca uma sequência de práticas e você deixa o material aqui, e vocês vêm para executar, para ver, né, para tirar as dúvidas. Tá bom? O importante é que esse esclarecimento que vocês tiveram hoje é um esclarecimento maior do que muitos profissionais têm, inclusive em próprio campo de trabalho. Né, Ângela? Às vezes chegam para o campo de trabalho sem ter tido esses esclarecimentos mínimos aqui, que facilitam tanto o trabalho do profissional. Então, assim, poderia ter sido melhor? Poderia, mas já foi muita coisa também. E, assim, esses momentos, assim, para a gente é muito importante, né? A pandemia acabou nos prejudicando bastante nesse sentido, porque aqui tem uma gama de material, né? Acho que a gente não teve acesso a um terço do material que tem aqui, de pegar, de conhecer, de saber diferenciar, até mesmo as sondas, né? Acho que a gente se sentiu muito prejudicado nesse sentido, assim.
Esses dias eu estava aqui com a professora Ana e tipo, eu não sabia diferenciar as sondas. Então, aí a gente já está quase concluindo o curso. Então, eu acho muito importante esses momentos de aula assíncrona, esses momentos que vocês tentam trazer para a gente essa prática, essa vivência, demonstrar, fazer essas demonstrações, eu acho muito importante também. Então, parabéns aos professores. Obrigada. Obrigada. Posso concluir? Alguém tem alguma pergunta antes de eu retirar os equipamentos de Wallison? Márcia, eu vou encerrar a gravação, tá? Pode encerrar. Bom, pessoal,